Miguel Portas, bom dia. Bom Em que dia. estado está a União Europeia numa semana marcada pela proposta da Comissão Europeia de uma taxa para as transações financeiras? Também um dia depois do Parlamento Alemão ter aprovado o reforço do Fundo de Estabilidade. Sim, ter aprovado o reforço desse fundo, mas com o governo da Sra. Merkel a depender dos sociais-democratas e dos verdes. Porque a divisão na direita alemã é neste momento muito profunda e é, aliás, e dentro da própria área do governo, e é, portanto, um dos fatores que pode, aliás, vir a determinar desenvolvimentos da crise do euro muito mais complicados, um pouco lá mais para diante. Fala-se muito do chamado incumprimento grego como um fator que colocaria em causa a própria moeda única. Realmente a situação interna no governo alemão e as divergências abertas nos meios financeiros alemães sobre a forma de lidar com a crise e com o euro e com a Grécia podem vir a ter o efeito bem mais poderoso do que um não cumprimento da Grécia das suas obrigações com os credores. E também é verdade que o arrastamento das indecisões e das não decisões europeias também tem o seu papel no agravamento da crise do euro. Bom, foi um pouco ou foi um pouco com esta realidade que Durão Barroso teve que fazer aquilo que se chama o discurso sobre o Estado da União, que é algo que existia nos Estados Unidos e que há uns anos foi criado na União Europeia, um pouco à imagem e semelhança. O discurso de Durão Barroso foi um discurso de sedução para uma plateia, ao Parlamento Europeu, que queria ser seduzida. E, portanto, desse ponto de vista, é um discurso bem esgalhado, mas, verdade seja dita, não tem grande novidade. Aquela taxa sobre as transações financeiras de que falou já não é uma novidade. É uma proposta que já estava anunciada, que iria ser colocada, e é uma proposta que depende da unanimidade dos Estados-membros, porque é um assunto fiscal e os assuntos fiscais dependem da unanimidade. O que é que isso quer dizer? Que Isto quer basicamente dizer não que vai basta passar? que um país diga eu não quero a taxa de transações financeiras na Europa, na União Europeia, para que a taxa fique chumbada. E, portanto, aliás, os próprios cálculos da Comissão Europeia seja para que só possa entrar em vigor lá para 2018. Portanto, não é um instrumento para o combate à crise de efeito imediato. O mesmo sobre os eurobonds. O Durão Barroso já há um ano cá tinha vindo falar dos eurobonds. Este ano falou dos eurobonds de novo, chamadas obrigações europeias, que seriam uma das soluções práticas para diminuir a dívida dos países como a Grécia, Portugal e a Irlanda. E que na prática envolveria os credores, os grandes bancos, na solução dos problemas que também criaram. E o que é certo é que, após singelo contradobrado, como no próximo ano, Durão Barroso voltará a falar destes mesmos eurobonds, pela razão muito simples de que a Alemanha e outros países, a Holanda, se continuam a opor ferozmente a qualquer tipo de solução para a crise que tenha condimentos, digamos assim, de solidariedade. E eu creio que é exatamente isto que é o mais complicado hoje em dia. É que a União Europeia está prisioneira de si própria e aproxima-se de um precipício atada de pés e mãos. E eu diria que está atada de pés e mãos a uma narrativa que ela mesma criou, que foi criada e inventada em Bruxelas e na Alemanha, segundo a qual na Europa há os países virtuosos, que são os países do Norte, e há os países dos preguiçosos e incompetentes, que são os países do Sul, que viveram acima das suas possibilidades. E este discurso teve uma primeira consequência. Durante muito tempo impediu que se tratasse do problema da Grécia como um problema que fosse mais do que um problema grego. Ou que se tratasse das dificuldades de Portugal como algo mais do que dificuldades portuguesas. E por aí adiante. Ou seja, dividiu claramente dentro da Europa aqueles que estavam bem dos que estavam mal. Quando finalmente se reconheceu que por detrás destas árvores estava uma floresta e que, portanto, o problema verdadeiramente era do euro, nessa altura, já as opiniões públicas dos países ricos, dos chamados países virtuosos, não estavam preparadas para soluções de solidariedade, porque lhes andaram a dizer que os do Sul eram os preguiçosos. E é este o ponto em que nós estamos, e é exatamente por isto
que há tanta não decisão, tanta indecisão e tanta decisão tantas vezes errada e com atraso, fora de tempo útil, que se tem vindo, o modo como se tem vindo a abordar esta crise é, no fundo, esta longa história. É uma história de incompetência. E é verdade que se Durão Barroso procurou instilar confiança, a verdadeira pergunta com qualquer deputado que não esteja ali apenas para ser seduzido fará é: então se ele cá esteve durante 7 anos, está cá há 7 anos, já passou por ele uma crise, se está a passar por ele outra, com os resultados que se conhecem, e seguramente irá passar ainda outra, que é a que está para vir, que é a que decorre da recessão mundial, que aí vem, porque é que a gente há de acreditar neste homem? E esta verdadeiramente é a pergunta a que o próprio Durão Barroso não quer responder, porque obviamente não quer sequer colocar este dilema. É que na União Europeia quem manda de facto é a senhora Merkel, não é Durão Barroso. A minha questão era essa: um Presidente da Comissão Europeia pode fazer mais do que Durão Barroso está a fazer? Pode. De facto, o que Durão Barroso tem feito foi, ao longo destes 7 anos, foi nunca meter o pé em sítios que pudessem ser perigosos. Nunca afrontar a Alemanha ou a França, com o Reino Unido muito cuidadoso, só se tivesse a cobertura dos outros. Ou seja, toda a política de Durão Barroso foi sempre uma política de não me comprometam. E agora que são necessárias grandes decisões, e agora que ele diz que o tempo é de grandes decisões, não há nenhuma razão para se poder acreditar em quem sempre fez aquilo que se chama em política a realpolitik, que é nunca afrontar quando era de afrontar os grandes. A única novidade, aliás, que esta intervenção teve, paradoxalmente, foi a de, sobre um aspecto particular, que é quem é que deve liderar a coordenação económica da União Europeia, aí sim, com o apoio evidente que ele sabia, antecipado do Parlamento Europeu, dos grandes líderes, dos maiores grupos parlamentares europeus, ele resolveu dizer que, bom, se não é a Comissão, se a França e a Alemanha querem que seja o Presidente do Conselho Europeu, bom, então para que é que querem a Comissão? Mas é porque a ofensa tinha sido de tal modo grande, a indiferença da senhora Merkel e do senhor Sarkozy face a Durão Barroso tinha sido de tal modo ostensiva que o mínimo que ele podia fazer era dizer: desculpem lá qualquer coisinha, mas eu ainda cá estou e ainda existo. E portanto foi isso também que ele tentou fazer, e essa foi a única novidade verdadeira deste discurso sobre o Estado da União, que foi no fundo um discurso sobre o Estado das ilusões. Miguel Portas, obrigado, até para a semana. Nada.